Meus queridos e amados irmãos, nessa noite maravilhosa, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, para mim é motivo de alegria estar aqui nessa noite, ministrando a palavra do Senhor, que é isso que nos basta aqui nessa terra. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor e sua família, E agradecer pelo convite de nessa noite estar aqui de frente da palavra, para estar transmitindo para a igreja e para os nossos corações o que Deus tem a nos dizer. Meus amados irmãos, sem perca de tempo, abrimos vossas Bíblias no livro bem conhecido, no livro de Daniel, onde nós vamos falar uma história de uns jovens de fé inabaláveis. Abra vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 3, a seguir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É motivo de alegria também ver a juventude, irmãos, dedicada num só propósito, adorar e engrandecer o nome do Altíssimo. Fico muito alegre porque eu já fui de frente da mocidade também, onde eu estava morando. Já liderei os jovens também, irmãos? E para mim é motivo de alegria. Eu sei que não é fácil, mas com a ajuda dos discípulos de Jesus Cristo a gente consegue, irmãos? E a graça do Senhor. E quem aquele que encontrou a palavra, diga amém, irmão, nessa noite. Glória a Deus. Vamos estar lendo todos juntos, irmão. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura de 70 covados e a sua largura de 6 covados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes e os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra vai nos trazer, irmãos, uma história de homens da fé inabaláveis. Queridos e amados irmãos, vai nos falar de jovens que foram tirados da sua terra. Foram tirados da sua terra à força. Foram tirados das suas casas. Foram tirados do seu templo. Foram tirados da sua religião à força. Mas a Bíblia vai nos dizer, meus queridos e amados irmãos, no capítulo 1 de Daniel, versículo de número 6, que veio no meio daquela multidão de jovens, homens que não tinham fé abalável, homens que tinham fé inabalável. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos e amados irmãos, que o rei Nabucodonosor foi à terra de Jerusalém. E a Bíblia vai relatar, queridos, que então ele chegando na terra de Jerusalém, ele ordenou para os seus eunucos que escolhessem da terra de Jerusalém homens fortes, jovens de boa aparência, jovens sem defeito algum, jovem perfeito, irmãos. E a Bíblia vai relatar, meus queridos, que era jovem de sabedoria, jovem sábio, para que eles pudessem transmitir um pouco do que eles sabiam, para ensinar os deles a falares. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que então, no meio dessa multidão, que a Bíblia não relata quantos, mas a Bíblia diz que eram muitos, e no meio desse ia 4 jovens que tinham sua fé inabalável. E a Bíblia vai relatar que esses 4 jovens, um se trata dele, que é o profetante desse livro, o nome dele é Daniel, meus queridos. E a Bíblia também relata que os outros 3 eram conhecidos como Ananias, Misael e Azarias. Esses foram um dos 4 jovens que foram tirados das suas casas, que foram tirados de Jerusalém, que foram levados cativo à Babilônia. Meus queridos e amados irmãos, mas a história vai dizer que então, chegando aqueles homens na Babilônia, o nome desses homens foram mudado. Por que o nome desse jovem foram mudado? Porque ele tinha nome de descendência hebreica. Mas a Bíblia vai nos dizer que então o rei ordenou que botasse o nome de Daniel, botasse o nome de Daniel de Belsassar, o nome de Sadraque,
o nome de Misael, Sadraque, o nome de Azarias, Abidnego e o nome de... Perdão, meus irmãos, que o nome de Misael, Sadraque, Abidnego, me esqueci, perdi, escapulei o nome do outro aqui, meus amados irmãos. Quem puderem me ajudar? Glória a Deus, pastor, amém. Meus queridos, e a Bíblia então relata que nesse período da Babilônia, lá era escasso, mas a Bíblia relata, meus queridos, que então chegando esses homens à Babilônia, Daniel, por ser um homem da frente, por ser um jovem de fé, por ser um jovem de Cristo, por ser um jovem que tem sua fé firmada nos pés do Senhor, a Bíblia vai relatar que então Daniel não quis se contaminar com as migalhas da Babilônia. Queridos e amados irmãos, nessa noite a Bíblia vai nos relatar que então Daniel pediu para o eunuco, pediu para ele que não trouxesse a mesma refeição que eles comiam, porque a Bíblia diz que ele não queria se contaminar com aquelas coisas que tinha na Babilônia. Queridos, e a Bíblia relata então que Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam comendo só ervas, estavam comendo, meus queridos irmãos, só verduras, estavam vivendo daquilo para não se contaminar com as migalhas, com as porqueiras da Babilônia. Meus queridos, mas a história que eu vos trago nessa noite, que veio ao meu coração da parte do Senhor, é uma história de uma estátua que foi construída na província da Babilônia. É uma história de uma estátua que foi consagrada como Deus da Babilônia. Queridos e amados irmãos, jovens, crianças e adultos, a Bíblia relata, meus amados, que naquele tempo o povo o babilônico tinha um costume de adorar Baal, de adorar a estátua, de estar servindo a um Deus que não cultuamos hoje em dia. É um Deus que para nós não tem serventia, irmão. Uma estátua pode ser quebrada, uma estátua pode ser consertada, mas o Deus que nós servimos nessa noite é um Deus que não se quebra, é um Deus que move montanhas, é um Deus que exalta o povo dele. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia vai relatar que então chegou-se o dia, e a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ordenou que fizesse aquela estátua, uma estátua construída na província da Babilônia, meus queridos, e a Bíblia nos diz que foi 70 covados de altura. Meus queridos, para quem não conhece um covado, segundo a pesquisa, a Bíblia vai nos dizer que um covado é equivalente do cotovelo ao dedo midinho, e equivalente, meus irmãos, 25, se eu bem não me engano, 25 centímetros. 45, perdão, meus queridos. Então, meus amados irmãos, para você ter uma ideia de quão alta era aquela estátua, meus queridos, a Bíblia relata que de longe você avistava aquela estátua, mas não para por aí, meus queridos, porque a Bíblia nos relata que aquela estátua era toda feita no ouro maciço. Aquela estátua era toda feita no ouro, ela brilhava de longe, com o pôr do sol ela estava brilhando. A Bíblia relata, meus queridos irmãos, que então o rei ordenou que chamasse todo aquele povo para que fosse a consagração daquela estátua. Meus amados irmãos em Cristo, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, e a Bíblia então relata que veio todo aquele povo, não só ele, mas todo aquele povo que morava ao redor, todo o povo que estava sob os controles de Babilônia. A Bíblia vai nos dizer que então, meus queridos, que foi todo tipo de língua que estava naquele setor, estava presente. A Bíblia não relata quantos que tinha, mas que eram milhares, eram muitos, meus queridos. Então, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que então foram todo aquele povo diante daquela estátua que o rei Nabucodonosor ordenasse que tinha feito. Meus amados irmãos em Cristo, aí a Bíblia vai relatar
que no meio daquele povo existia aquele jovem que nós já relatamos, aquele jovem de oração, aquele jovem que foram tirados das suas terras, aquele jovem, meus irmãos, que adorava o Deus que eles adoram hoje, o Deus que nós adoramos hoje, que é o mesmo Deus de ontem, que é o mesmo Deus de agora e que é o mesmo Deus de amanhã, aquele Senhor dos senhores, aquele Senhor cujo fez os céus e a terra. Meus queridos e amados irmãos, então a Bíblia nos diz que estava de pé no meio daquela multidão há 3 jovens de oração, aquele cujo nome foi mudado e se chama Sadraque, aquele que se chama Abidnego e aquele outro, meus irmãos, Mesaque, queridos. E a Bíblia relata então que o rei falou para os seus eunucos: ao tocarem o som das buzinas, dos bífaros, dos cantos, das harpas, todo som de música que ouvides, se ajoelhades e prostardes diante a minha estátua de ouro. Queridos e amados irmãos, e a Bíblia relata que estavam todos em pé, frente a frente para aquela grande obra feita pelos baalitas. Então, queridos, e a Bíblia vai nos dizer então que de repente começaram a tocar aqueles instrumentos, e a Bíblia diz que quando começaram a tocar aquele instrumento, toda aquela multidão, aqueles milhares de gente se prostraram, foram de cara ao chão perante aquela estátua. Meus queridos e amados irmãos, mas a Bíblia relata que aqueles 3 homens estavam de pé. A Bíblia não vai dizer de que jeito ele estava, mas eu creio, irmãos, que ele estava de cabeça erguida, olhando para aquela estátua como se não fosse nada, porque para Deus uma estátua não é nada, meus irmãos. Para Deus aquilo não era nada, para aquele homem também não, queridos, porque quem tem fé, porque quem é de oração, sabe que uma estátua não é de nada. Meus amados e queridos irmãos, então a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia relata então que aqueles homens de pé, os 3 lado a lado, então levantou-se os eunucos e foi até o rei e disse: o rei vive eternamente. Queridos, e a Bíblia relata que então eles falaram: o rei, o Senhor assinasse um decreto que quem não se prostrasse perante sua estátua seria imediatamente lançado na fornalha. Meus queridos, e a Bíblia vai nos dizer que o rei Nabucodonosor, um homem de fúria, um homem perverso, imediatamente ordenou que chamasse aqueles homens à sua presença. Meus queridos, e a Bíblia relata que então, chegando aqueles homens à presença do rei, a Bíblia nos diz que o rei olha para ele de pé a cabeça e diz: agora estão prontos, toque as trombetas novamente. Queridos, e a história não para por aí, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos diz então que novamente trocou-se as trombetas, tocou-se aquelas buzinas. Meus amados irmãos, então imediatamente todo aquele povo novamente tornou a se curvar perante aquela estátua. Meus queridos, mas agora face a face com o rei, face a face com o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Aqueles homens olhavam para ele ciente de que não se prostrava. Então o rei se enfureceu. Segundo a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor se encheu de fúria, meus queridos. Então a Bíblia relata que o rei Nabucodonosor perguntou para aqueles homens por que não se prostrasse, e a Bíblia relata que aqueles homens disseram que não podia se prostrar porque servia um Deus vivo, porque servia o Deus de Israel, porque servia o Deus de Judá, porque servia o Deus Todo-Poderoso, aquele Tandão da Galileia, aquele que fez os céus, aquele que fez a terra. E quem serve a Deus que fez os céus e a terra não se importa a migalhas, não se importa perante a rei, não se importa perante a ninguém, não, só se prostra perante a ele, perante aos pés dele. Meus queridos e amados irmãos,
A Bíblia vai passar mais para frente. A Bíblia vai nos dizer mais à frente que então o rei, com muita fúria, levanta-se do seu trono e manda chamar os seus melhores soldados, os seus melhores guerreiros. E a Bíblia relata, irmãos, que o rei chegou à presença do rei. Aqueles guerreiros que não perdiam a batalha, aqueles guerreiros fortes, aqueles guerreiros destemidos à destruição, aqueles guerreiros que não recuavam, aqueles guerreiros temente e obediente ao rei Nabucodonosor. Meus queridos, e a Bíblia relata mais à frente que então o rei ordenou que atasse aqueles homens dos pés e as mãos. Meus amados irmãos, e a Bíblia vai nos dizer então que o rei Nabucodonosor ordenou aos seus servos que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Ô jovem, a fornalha 7 vezes mais uma fornalha aquecida 7 vezes mais, meus amados irmãos. Para quem não entende, é um fogo consumidor, é um fogo que pode derreter ferro, é um fogo que destrui imediatamente, é um fogo consumidor, é um fogo insuportável, é um fogo que distante tu já sente o calor te destruindo, o calor te consumindo, meus queridos em Cristo. Mas a Bíblia relata então que aqueles homens receberam novamente as suas capas, as capas que lhe trouxeram de Jerusalém. Aqueles jovens então foram vestidos com as suas roupas, foram calçados com seus sapatos originais que vieram de Jerusalém, com seus chapéus. Meus queridos irmãos, e a Bíblia não para por aí. A Bíblia vai nos dizer mais à frente que então aquela multidão foi novamente perante a fornalha. Aqueles homens foram levados perante a fornalha para serem jogados e o fogo consumidor a consumir os seus corpos. Meus queridos, e a Bíblia vai nos dizer que então o rei Nabucodonosor sentou perante a fornalha, não muito perto porque o fogo era consumidor, sentou meio distante e lá ordenou para os seus soldados fortíssimos, para os seus soldados que jogassem então aqueles homens perante a fornalha. Meus queridos, e a Bíblia vai relatar que então aqueles 3 homens, jogando aqueles homens na fornalha, naquele lançou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Meus queridos, a Bíblia relata que houve um estrondo, e aquele estrondo, meus irmãos, consumiu o corpo daqueles homens fortes, consumiram o corpo daqueles que jogaram eles na fornalha. Irmãos, mas a Bíblia não vai parar por aí não, irmãos. A Bíblia não para por aí não. Ela diz mais, ela vai nos dizer mais, queridos, que então a Bíblia relata que aqueles homens caíram na fornalha, e o rei Nabucodonosor, sentado na sua cadeira, meus queridos, de frente para a porta da fornalha, olha para dentro e vê 3 homens que acabaram de cair. Mas a Bíblia diz que ele, levantando sua cabeça novamente, ele viu 4, meus queridos, ele viu 4 pessoas na fornalha, andando, circulando na fornalha, dançando e saltitando na presença, meus queridos. E a Bíblia vai nos dizer que o rei, muito assustado, pergunta a seus eunucos: porventura não jogaste nós 3 homens atados na fornalha? Eita glória, aleluia, oh glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que seus eunucos, olhando, disse: sim, ó rei, sim, jogamos 3 homens atados de pé à mão. A Bíblia vai então relatar que o rei Nabucodonosor, assustado, olha para lá, e por que então que eu vejo 4 homens? Eu vejo 4 pessoas na fornalha, dançando, rodando e pulando livres. Meus queridos irmãos em Cristo, mas a Bíblia não vai parar por aí não. A Bíblia então relata que o rei Nabucodonosor disse assim: e o quarto, a aparência dele é semelhante ao filho dos deuses. Mas o rei Nabucodonosor, queridos, já errou quando ele disse que o quarto parecia com os filhos dos deuses, porque quem estava lá, um dos 4, era um dos 3, era um dos Sadraque, Mesaque ou Abidnego, porque o quarto que ele disse
era um deles, porque já tinha um quando ele jogou os outros 3 na fornalha. Já tinha o grandão da Galileia. Quando Deus está no problema, meus queridos, pode te jogar no fogo dos infernos, pode jogar no fogo da fornalha mais quente do Brasil, mais quente do mundo. A fornalha pode estar tinindo, meus queridos, para consumir ferro, mas quando tu tem Deus na tua vida, Ele já vai estar lá te esperando no meio daquelas chamas. A Bíblia nos relata que então o rei Nabucodonosor levantou-se do seu trono, olhou, caminhou por rumo da fornalha, e um pouco espantado, meus amados, a Bíblia vai relatar que ele então ficou assustado com o que ele via. O povo que estava reunido naquele lugar também ficou perverso, também ficou assustado, porque via 4 seres vivos, 4 seres que estavam andando na fornalha. E a Bíblia vai relatar, meus queridos, que então o rei Nabucodonosor chega perto da fornalha, põe sua mão no rosto, porque as chamas estavam consumindo tudo, porque aquele fogo estava muito quente. E a Bíblia então diz que o rei ordena, fala bem alto: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saia para fora. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, mas a Bíblia também nos diz que então saem aqueles 3 homens. Aqueles 3 homens saíam tranquilo, saía de cabeça erguida, como entrou, de chegaram frente à face da presença do rei. O rei olhava de pé a cabeça e não viu sequer um queimado, e não viu sequer um ralado, e só as cordas das suas mãos e dos seus pés tinha rompido, porque quem está na presença não é segurado por cordinha não, irmão. Não há inferno que mexe com quem está na presença não é quem faça, meus queridos. Então a Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, mais para frente, que então o rei Nabucodonosor se vira para o seu povo e diz: porventura há outro Deus que possa livrar, como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eita glória, aleluia, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, e a história vai nos dizer então que o rei ordena outro decreto. Que decreto é esse? A Bíblia vai nos dizer que o rei Nabucodonosor fala ao seu povo: aquele em quem disser blasfêmia, aquele em quem falar mal, aquele em quem fizer algo contra e falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, será enforcado, será espedaçado e suas casas serão destruídas. Meus queridos, a palavra que eu quero trazer para a igreja nessa noite, meus amados irmãos em Cristo, é sobre fé inabalável. Que fé é essa, irmão? É uma fé que está precisando estar no meio de nós, é uma fé que precisa estar nos mudando. Meus amados irmãos em Cristo, a Bíblia vai nos dizer que esses 3 jovens então foram restituídos na Babilônia. Mas a história que eu quero trazer para vocês, meus queridos, nessa noite quero nos dizer para jovens nessa noite, para senhores, para obreiros, que aqui precisa de oração, que essa aqui é uma casa de oração, meus queridos. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, que necessitamos estar nos pés do Senhor. Então nessa noite, jovens, Deus quer projeto com cada um de vocês, mas para isso é necessário estar nos pés, mas para isso é necessário descer, mas para isso é necessário buscar. Meus queridos e amados irmãos, jovens não abrem boca para dar glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, glória a Deus dá quem tem. Quem não tem glória a Deus sapateia, mas quem tem a presença de Deus não consegue se segurar não, irmãos. Quem tem a presença de Deus não consegue ficar de braços cruzados não, meus queridos. Meus amados irmãos, aqui eu vou pregar, pastor, eu vou pregar. Deus está me dando autoridade para pregar. Deus manda falar mais, queridos. Dê glória a Deus, jovens. Dê glória a Deus, senhoras. Dê glória a Deus, varões. O Deus que está servindo aqui, o Deus que habita aqui, necessita de vocês nessa noite. Ele quer providência com gente aqui nessa igreja. Deus quer ver jovem orando. Deus quer ver jovem reconstituindo. Deus quer jovem na presença dele.
dele. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer para estar aos pés do Senhor, para ser jovem inabalado, para ser obreiro inabalado. Não adianta você dizer que é obreiro não, irmãos, se tu não ora, se tu não jejuma, se tu não vai aos pés do Senhor. Não adianta, meus queridos, porque Deus quer crente que ora, Deus quer projeto com crente que busca, Deus quer projeto com jovem de oração, com jovem de jejum. Meus queridos e amados irmãos, para mim estar aqui ministrando a palavra do Senhor não é fácil para mim não. Eu odiava crente, eu não gostava de crente. Minha família, a maioria é crente, mas eu não gostava. Eu gostava do mundo, porque eu me sentia feliz. Mas Jesus foi lá, usou um vaso de alabastro e falou para mim tudo o que eu precisava. E hoje em dia, meus queridos, com dificuldade, Jesus me traz aqui para pregar o nome dele. Meus amados irmãos, meus queridos jovens, orem, porque Deus quer projeto com cada um. Não adianta só sentar aí não, jovem. Não adianta só sentar na tribuna não, irmãos. Não adianta só vir para a igreja, só ouvir o culto, porque Deus quer algo grande com a tua vida. Deus quer usar varões, Deus quer usar varoa, Deus quer usar criança, Deus quer usar jovem aqui nessa casa, nessa noite, queridos, para estar espalhando o nome dele, para estar buscando a presença dele. Então, meus queridos irmãos, eu posso não pregar aqui mais do que Deus ordena, eu vou falar. Eu vou falar, irmão. Eu vou falar porque eu não aguento não, irmão. Se eu não falar, ele vai me cobrar depois, queridos. Se eu não pregar, ele vai me cobrar. E Deus quer ver jovem de joelho dobrado, Deus quer ver senhora de joelho dobrado, Deus quer ver varões, queridos, de joelho dobrado, no jejum, na oração. Dê glória quem tem glória, quem não tem glória aguenta, bebe água, engole seco, porque é o que Deus me ordena. Eu vou falar porque eu não fico meditando, porque eu não fico buscando, era para ser estudado não. Eu ordeno na presença do Senhor, ele me ordena, pregue minha palavra, porque senão eu vou te cobrar. Então eu pego nessa noite para a igreja, não só para o jovem, mas para a igreja. Deus tem projeto aqui nessa casa, Deus tem projeto aqui nessa igreja, mas primeiramente ele ordena que desça, ele ordena que desça, ele ordena que desça na presença, desça em oração, desça em jejum. Eita glória, eita aleluia, meus queridos irmãos. Mas a Bíblia vai nos dizer mais à frente, a Bíblia relata então que tem que descer. Há uma palavra bem falada na Bíblia. Não é fácil, meus queridos, ministrar a palavra do Senhor. Muitos pensam que é só ler um versículo aqui e decorar as falas, mas não é, queridos. Mas para ser cheio da presença de Deus não é fácil. Para estar sempre na presença de Deus não é fácil, principalmente para a mocidade, que o mundo oferece migalhas, o mundo oferece tudo do bom e do melhor, mas lá para o mundo, porque o que o grandão da Galileia oferece não é migalha não, querido. O que o grandão da Galileia oferece não é lixiqueiro não, meus queridos. O que o grandão da Galileia oferece é a tua salvação, é a tua salvação. Ele vai observar os teus frutos, ele quer colher os frutos aqui na terra. Deus quer ver jovem pregando e louvando ao nome do Senhor. Mas, queridos, para os jovens nunca é mais fácil, para ninguém é fácil. Deus tinha um propósito na vida de José e botou ele para sofrer. Meus queridos jovens, nessa noite, Deus tem propósito na vida de cada um de vocês, mas vocês vão ter que sofrer, porque nenhum pregador, porque nenhum discípulo teve a sua vida fácil. E não é hoje em dia, em pleno século 21, que jovem vai ter a vida fácil. Se quiser estar na presença dele, tem que descer. Se quiser estar na presença dele, tem que descer, tem que descer, tem que descer, tem que descer em oração, tem que descer em jejum para poder fazer a obra, meus queridos. E Jesus nos dá essa palavra, está escrito na Bíblia Sagrada. Ele nos dá essa palavra
palavra não é para ficar só fechada não, irmãos. Não é só para trazer para a igreja debaixo do braço não, irmãos. Era para você abrir, é para você meditar, é para você saber que a tua salvação está aqui, irmãos. A fórmula secreta para a salvação é essa daqui, irmãos. Não tem outra não, irmão. É essa daqui. Através da oração, através do jejum, Deus traz a palavra, Deus traz a Bíblia Sagrada para mostrar para vocês que Ele deu o jogo, mas Ele também deu a fórmula secreta. E a fórmula secreta se chama Bíblia Sagrada, oração, jejum. E o que Deus faz nessa noite, meus queridos, eu não sei se vocês sentem a presença dEle, mas eu quero explodir, meus queridos. Eu não importo se eu não prego mais aqui, eu não importo o que eu vou fazer mais aqui, mas o que Deus fala assim, fala, eu vou falar, porque eu já saí daquele chiqueiro, eu já saí daquele poço de lama, eu já fui livrado da morte. Eu só vivia no meio do muvuca, era só festa aqui, é festa ali, era ali, todos os dias. Mas Deus me trouxe para aqui para pregar o evangelho, e eu também não queria ser pregador não, meus queridos. Depois que eu aceitei Jesus, eu queria louvar, mas Jesus falou comigo, ei, aqui não, bebê, aqui não, tu vai usar essa ferramenta aqui, tu vai louvar só os que estão aqui, meus queridos, tu vai ser pregador do meu evangelho, tu vai ser ministrante da minha palavra. Possa que ninguém te queira gostar de ti, possa que ninguém goste de ti, mas fala a palavra, pregue a palavra, pregue a verdade, pregue Bíblia. Eu prego Bíblia nessa noite, irmãos, e comigo não tem de arrodear não. O que Ele me ordena eu falo, não importa se alguém gosta, não importa se alguém não gosta, eu prego, porque eu sou obediente na presença dEle. O que eu já passei para estar aqui, irmãos, não foi coisa fácil não. Muitos não entendem, acham que é fácil, mas então hoje eu prego a palavra, porque eu sei o que é viver no futuro. Então, jovens, nessa noite, senhores e senhoras, ainda há tempo de descer na casa do oleiro, ainda dá tempo de buscar a presença do oleiro, ainda dá tempo, meus queridos, meus amados irmãos. E a hora não brinca. Eu fui criado numa igreja que sempre acaba 9 horas, e aqui eu vou encerrar, meus queridos, mas eu deixo a palavra para vocês nessa noite. Ainda há tempo de descer para os pés do oleiro. O oleiro está te chamando, jovens, o oleiro está te chamando, senhoras, o oleiro está chamando, varões. O oleiro quer fazer a obra, o oleiro precisa de vocês, porque você é vaso de alabastro, você é vaso escolhido. Então, juventude, eu não importo se vocês não gostaram do que eu falei, mas eu não estou nem aí, eu não estou nem aí se vocês gostam. Eu falo o que o grandão me pede para falar, pois ele me dá autoridade, ele me dá autoridade para falar o nome dele, para falar a verdade, para engrandecer ele. E não importa se não gostou, não importa se não vai gostar de mim a partir de agora, eu não estou nem aí não, irmãos, eu não estou nem aí não, porque Jesus fala, pregai, ide, e pregai o meu evangelho, e pregai a minha palavra. Meus queridos, pregue a palavra, pregue Bíblia. E nessa noite, meus queridos, eu já venho agradecer minha oportunidade, em nome de Jesus, amém, meus queridos. Glória a Deus, aleluia.